Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Martinichen, eu sou UX Designer, hoje atuo como UX Leader no Grupo Boticário e também sou facilitador do Bootcamp de UX Design da HAL. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o duplo diamante e a etapa de definição. Vamos lá, Lucas, o que é o duplo diamante, né? Então, para quem nunca teve contato com a metodologia do duplo diamante ou do Double Diamond, né, em inglês, que é muito conhecido na internet, o duplo diamante era uma metodologia de design, não só exclusiva de UX design, onde a gente passa por duas etapas de abertura e convergência, né? Abertura e convergência. Então, a gente tem uma primeira etapa onde a gente abre a exploração do problema e aí a gente converge definindo um problema específico. A gente tem uma segunda etapa onde a gente abre pensando em diferentes soluções e converge numa solução específica para aquele problema que a gente definiu antes. E aí, por esse desenho, a gente tem dois losangos que representam esses dois diamantes, né? Então, a gente tem uma primeira etapa de imersão, que é uma etapa de expandir o problema, onde a gente aplica muitas ferramentas de pesquisa para entender melhor o cenário, seja pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, seja desk research, né, que a gente explorar todas as pesquisas que já foram feitas sobre aquele tema, né? E tendo tudo isso em mente, todo esse conteúdo, essa abrangência de informação que a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de definição. E o que a gente define? A gente define o problema que a gente vai explorar, né? A gente define um problema específico que a gente vai explorar dentro daquele contexto macro, né? Então vamos pensar aqui no contexto de uma locadora de veículos, né? Na etapa de imersão a gente explorou um problema macro que está diminuindo o aluguel de um tipo específico de veículo, né? Digamos SUV, as pessoas estão alugando menos SUV. Esse é um problema macro, né? A gente não sabe muito bem por que elas não estão alugando e pode ser por vários fatores, né? Nessa etapa de imersão, você fez pesquisa, você fez entrevista, você viu os outros dados de mercado e coletou algumas suposições e algumas certezas, né? Com isso, agora a gente entra numa segunda etapa de definição para olhar todos esses dados e entender melhor aonde que pode estar a raiz do problema, né? Então você vê ali que tem algumas coisas que estão relacionadas ao custo da gasolina, algumas coisas estão relacionadas às pessoas quererem usar mais Uber e por aí vai, né? Nessa etapa, a gente vai olhar todas essas suposições e entender que podem ter alguns problemas específicos ali. Então, eu tenho um problema 1, nosso aplicativo não está mostrando direito, não está vendendo bem os SUVs. Outro problema que ficou mais caro por causa da gasolina. Outro problema é que, enfim, podem ter alguns problemas mais específicos que estão levando esse problema macro. E na definição a gente tem que entender, legal, a gente já viu que a gente tem um universo de contexto relacionado a esse problema macro e a gente tem problemas específicos ali. Qual o problema que eu olho primeiro, né? Eu olho todos, eu já descarto, não descarto? Então aqui a gente pode aplicar ferramentas para definir qual que é o problema específico que a gente vai atacar naquele momento. Não significa que você só vai olhar aquele problema e não significa que aquele problema de fato é a raiz, né, de todo o contexto. Significa que naquele momento a gente vai priorizar para pensar em soluções e validar se isso está impactando, né? Então, alguns exemplos de ferramentas aqui que são legais para a gente definir, né? Então, por exemplo, a gente já pode começar a criar personas, né, trazendo toda a base de dados que a gente coletou na nossa pesquisa para entender qual que é o perfil dessa pessoa usuária que não está alugando o SUV, né, nesse exemplo. Então a personas, ela vai trazer uma representação de objetivos, dores, dados sociodemográficos gerais, né, e comportamentos dessa pessoa usuária fictícia, mas que vão dar norte para você tomar decisões nos problemas. A gente pode aqui também trabalhar com matriz de impacto e esforço, né? Então imagina que a gente tem alguns problemas ali, algumas suposições de onde está o problema e a gente pode entender olhando para as métricas da empresa, né, que podem ser métricas de usuário, métricas de receita, né, métricas de quantidade de pessoas usando o aplicativo, com base nos recursos que a empresa vai usar para atingir isso. Então, a gente precisa de mais movimento, precisa de mais dinheiro, precisa de mais tempo, o que priorizar, né? Então, o que a gente vai acabar priorizando? O que a gente acredita que vai trazer mais impacto usando o menor recurso que você tem disponível ali no momento. Então, aqui é o momento que você vai definir qual que é o problema específico que você vai levar para as próximas etapas.
Tem outras ferramentas que tem muito conteúdo na internet também para vocês pesquisarem, como Job Stories, né, que você escreve quais são as tarefas que o usuário realiza e linka com esse problema, né, o How Might We, que a gente escreve como nós podemos entregar um certo valor para tal tipo de pessoa, no tal tipo de contexto. Todas essas são ferramentas que vão ajudar a gente a formatar todo esse conteúdo mais exploratório em problemas específicos e definir um desses problemas para levar para a próxima etapa. Então essa etapa é justamente para a gente sair dela com um problema mais específico, né? A gente sendo legal. A gente na próxima etapa, que é a etapa de ideação, vai começar a pensar em soluções para esse problema específico, já tendo um recorte de toda aquela pesquisa macro que a gente fez, né? Isso ajuda a gente ter essa especificidade, ajuda a gente a saber que métrica a gente vai medir, o que a gente tem que atingir, porque é importante a gente discutir isso para depois validar, né? Para saber que o que a gente está fazendo vai trazer resultado, né? E definir um problema específico ele é fundamental para a gente saber como atingir o resultado, né? Se eu não sei especificamente o que eu estou atacando, como é que eu vou saber se aquilo de fato está sendo solucionado ou não, né? Até para dizer, putz, deu errado, volta lá para o começo, vamos voltar a olhar a pesquisa que a gente não atacou o problema certo, né? O contexto está certo, mas o problema específico tem que ser outro. Então a gente volta para essa etapa de definição com os dados que a gente já fez e olha para as outras suposições do problema, né? Então às vezes, assim, você está trabalhando num produto digital, uma etapa de definição ela gera diversas hipóteses de backlog para você explorar. E às vezes cada uma dessas hipóteses vai ter que fazer mais algum tipo de pesquisa para explorar aquela especificidade, né? Mas é aqui que a gente discute, ó, de tudo isso que a gente pesquisou, o que é o mais importante, onde é que estão as raízes dos problemas, né? Por isso que é muito importante e, pela minha experiência, acaba sendo a etapa mais negligenciada no processo, né? Porque a gente tende a achar que a gente sabe qual que é o problema, quando muitas vezes não é o caso, tá? Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou um pouco sobre a etapa de definição do processo do duplo diamante, né? Então, é a segunda parte do processo. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma etapa super importante que a gente tem que inserir cultura na empresa para sempre estar olhando para ela, para olhar para o problema específico, para estressar esse problema. Se você gostou, curte o vídeo, envia para quem também tem essa dúvida, vê o canal da HAL aqui no YouTube e também acessa o site da HAL, que ela tem vários bootcamps onde a gente passa pela etapa da definição. E no Bootcamp a gente explora mais ferramentas, aprende em comunidade e tem uma vivência bem legal falando sobre o problema específico. Obrigado.